Bem-vindos! Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o contrato individual de trabalho. Nós vamos analisar o contrato sob seus múltiplos aspectos. E a primeira coisa que nós vamos precisar fazer aqui são algumas distinções que são necessárias para que a gente possa compreender a aula sobre o contrato individual de trabalho. A primeira distinção que nós teremos que fazer é entre relação de trabalho e relação de emprego. E aqui, para que vocês possam guardar, a ideia é de gênero e espécie. Existem vários tipos de relações de trabalho, sendo que a relação de emprego é apenas um tipo, que é, na verdade, a relação de trabalho subordinado. Então, relação de trabalho é gênero, que comporta como uma de suas espécies a relação de trabalho subordinado, que recebe também a alcunha de relação de emprego. Na verdade, nós vamos perceber que existem múltiplos tipos de relação de trabalho. Por exemplo, o autônomo, o avulso, o eventual, são titulares de outros tipos de relações de trabalho, sendo que, na CLT, a maior preocupação, sem dúvida, é com a relação de trabalho subordinado. É o que nós verificamos, por exemplo, da leitura do artigo 3º, relação de trabalho subordinado, que também é chamada de relação de emprego. Mas, algumas vezes, lhes será cobrada também uma distinção sutil entre relação de emprego e contrato individual de trabalho. Na verdade, aqui, cuidado. Quando se busca diferenciar relação de emprego e contrato individual de trabalho, o que se está discutindo, na verdade, são as teorias sobre a natureza jurídica da relação de trabalho, das quais nós falaremos mais à frente. Para aqueles que seguem uma linha contratualista, a expressão contrato individual de trabalho seria mais adequada. Para quem é institucionalista, a expressão preferível seria relação de emprego. Mas, o que é que significa cada uma? A única diferença possível entre relação de emprego e contrato individual de trabalho se dá na formação desses dois institutos. Por quê? Se existe uma preocupação em discutir cláusulas e condições do contrato, dizem os autores, se forma um contrato individual de trabalho. Caso não haja essa preocupação em discutir cláusulas e condições, exista simplesmente o fato material da prestação de trabalho, nós estaríamos diante de uma relação de emprego. Isso, basicamente, para aqueles autores que seguem, como a gente vai ver mais à frente, uma linha institucional sobre a natureza jurídica da relação de trabalho. Então, a única diferença entre a relação de emprego e o contrato se dá na origem. Se existe preocupação em discutir cláusulas e condições, contrato individual de trabalho. Se não existe essa preocupação, relação de emprego para quem é adepto da teoria institucional. Na prática, relação de emprego e contrato individual de trabalho podem ser pensadas, feita essa ressalva, daqui em diante, como sinônimos. Até porque, seja através do contrato individual de trabalho, seja através da relação de emprego, o que se dá é a incidência da legislação trabalhista. Mas eu dizia a vocês que existem, então, vários tipos de relação ou de relações de trabalho, o que nos permite, então, uma outra distinção entre trabalhadores e empregado. Trabalhador é gênero, são aqueles que são titulares de relações de trabalho. Empregado é apenas uma das espécies, é o trabalhador do tipo subordinado, a quem se aplicam os condicionamentos do artigo 3º da CLT.